dia 4 de outubro, pela segunda vez consecutiva, o nível crítico do rio aqui na capital do Amazonas entra para a história. E também pela segunda vez consecutiva a nossa equipe dá esse acompanhamento, mostra para você aqui, toda a equipe do Acrítica, toda essa realidade. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a cota atualmente aqui na capital amazonense é de 12 metros e 64 centímetros, ou seja, uma descida ainda maior do que aquilo que a gente viu ainda ontem. Nesse momento, esse aqui é o seu Francisco Pereira, que você vai ver agora na imagem do Paulo Célio, nosso cinegrafista. Ele está realizando a medição oficial aqui do porto da cidade. Lembrando que existe essa diferença porque essa aqui, de fato, é a marca e o dia em que esse registro deve valer para a história, como a segunda o segundo ano consecutivo de vazante. Inclusive, a gente já tem agora em primeira mão esse detalhe. O nível aqui no Rio Negro, em Manaus, agora pela métrica oficial do porto, é de 12 metros e 66 centímetros. Uma queda de 11 centímetros em comparação a ontem. Essa é a medida oficial. Agora, oficialmente, a gente consegue definir, dizer que realmente que é a pior vazante da história registrada em 100 anos aqui na capital do Amazonas. Lembrando que no dia 26 de outubro do ano passado, a gente teve 12 metros e 70 centímetros. Portanto, 4 centímetros abaixo daquilo que foi registrado no ano passado. Segundo especialistas que a gente vem conversando em toda a cobertura ao longo desse mês e até anteriormente, desde o início desse processo de vazante, essa já era uma métrica muito aguardada. Inclusive, quanto mais a gente se aproximou desse mês de outubro, maior ficou a chance da gente ter um novo recorde aqui. E de acordo com os especialistas, principalmente do Serviço Geológico do Brasil, isso acontece porque a gente não teve, até o momento, um nível de estabilidade dos rios em comparação ao ano anterior. O que significa dizer que eles não encheram o suficiente no comparativo ao ano anterior. E por isso a gente está vendo recordes atrás de recordes dentro desse intervalo de quase 12 meses. Afinal de contas, no ano passado a gente teve a maior métrica, ou melhor, a menor métrica aqui já no dia 26 de outubro. Expandindo um pouco, além aqui da capital do Amazonas, a gente já tem mais de 740 mil famílias afetadas diretamente pela vazante aqui no estado. E a gente precisa falar de um problema que é muito real e muito constante na vida dessas pessoas, que é a falta do acesso à água potável. A gente tem alguns dados, inclusive, que é do painel de saneamento do Instituto Brasileiro, e ele diz que aqui no Amazonas, 2 em cada 10 pessoas não têm acesso à água potável, o que significa aproximadamente 20% de toda a população no estado. Em algumas regiões aqui, principalmente na zona rural, as pessoas elas até conseguem cavar algumas poças, cavar alguns poços na realidade, mas essa escavação não é feita da forma correta e ainda não existe uma qualidade definitiva para saber se aquela água que essas pessoas estão tendo acesso é uma água realmente potável. Até agora já foram distribuídas mais de 700 caixas em todo o Amazonas, mas ainda também, de acordo com dados, por exemplo, da Defesa Civil, o nível dos rios aqui em todo o estado ainda é crítico, e esse é um nível antes do pior registrado, que é o de extremo. Por enquanto, a gente ainda não tem uma previsão do Serviço Geológico Brasileiro dos próximos passos a partir de agora. É claro que existe uma coletiva marcada para daqui a pouco, por volta de 9 horas, horário aqui de Manaus, onde todos esses especialistas, estudiosos e pesquisadores devem dar um panorama ainda maior a respeito de todo esse cenário. Mas vale a gente lembrar também, principalmente a cobertura que a gente fez no Acrítica.com e todo o time da Rede Calderaro de Comunicação, que já no dia 17 do mês passado, a gente já tinha uma previsão de que isso iria acontecer, de que a gente iria bater realmente a vazante histórica mais uma vez, dessa vez a segunda consecutiva aqui no estado do Amazonas, falando da capital. A gente também tem um outro dado que precisa ser melhor detalhado a partir de agora, e a gente vai trazer essas informações a partir das 9 horas, que é como deve ficar a situação a partir das próximas semanas. Isso porque aqui a gente está em um nível crítico, mas lá nas cabeceiras do rio
Amazonas, do Rio Negro e também do Rio Solimões, a gente já teve um período de chuva muito maior. E o que o Serviço Geológico do Brasil ele indica é que dentro de um intervalo de pelo menos 3 semanas, a gente já deve ter esse resultado chegando aqui à capital do Amazonas. Durante toda a nossa edição de hoje, Bispo e também você que está nos acompanhando aí do outro lado, a gente vai trazer informações para você em tempo real sobre não apenas a situação aqui da capital do Amazonas, mas também de outros pontos críticos na região metropolitana e em pontos do interior do estado. Por enquanto, a informação que a gente tem é essa: oficialmente 12 metros e 66 centímetros, a maior vazante já registrada aqui no estado do Amazonas. Eu volto com você aí, Bispo. A maior vazante da história, a gente lembra, né? Isso foi alcançado 22 dias antes da marca que já era histórica no ano de 2023, marca essa que era de 12 metros e 70 centímetros. A diferença de ontem para hoje, da medição que nós fizemos, de 12 metros e 68, é de 4 centímetros, que fica agora, né, com 12 metros e 64. Medição feita essa nesta manhã de sexta-feira, 4 de outubro de 2024. A gente acompanhando ao vivo, nós temos o compromisso de te informar e de trazer em tempo real todas essas informações. Gente, apesar de já chegar ali a época de cheias nas cabeceiras do Rio Negro e Solimões, cidades essas ali que registram como Tabatinga, também temos ali São Gabriel da Cachoeira e também a cidade peruana de Iquitos. Infelizmente, esse efeito só deve ser sentido aqui no Amazonas, aqui em Manaus, na terceira semana de outubro. Ou seja, existe a possibilidade de ainda descer o Rio Negro. E isso implica diretamente no abastecimento aqui do nosso polo industrial de Manaus e também, né, nessa travessia onde nós estamos, que é daqui para o outro lado do rio, para os municípios de Careiro Castanho, município de Altazes. E a gente lembra a você, a BR-319, ela começa aqui na capital amazonense. Nós mostramos ao longo dessa semana a situação em duas pontes que já ficam aqui na BR-319, que ainda não foram ali novamente reformadas, não foram levantadas novamente, pontes essas que acabaram desabando. Nós mostramos, inclusive, que o DENIT acabou cancelando o contrato para a reconstrução dessas duas pontes, ou seja, a problemática é gigantesca e isso acontece muitas vezes influenciando nos preços e sobrepreços daquilo que a gente compra no dia a dia. Bom, nós temos acompanhado de perto todo o início dessa vazante, o impacto que isso gera na vida de tantas pessoas, e nós temos uma reportagem especial da Juliana Silva contando tudo isso desde os primeiros dias sentidos ainda em agosto, e é o que nós vamos acompanhar a partir de agora. O imponente Rio Negro, que por séculos carrega a força e o mistério de suas águas escuras, agora se mostra vulnerável diante da seca. Desde janeiro, o primeiro alerta indicava mais uma vez o preocupante cenário. Isso indica o quê? É um alerta que nós fazemos, que provavelmente esse ano haverá novamente uma seca severa. Em 9 meses, a face crítica se revela em curto espaço de tempo. É mais uma seca histórica. Dia após dia, cada centímetro fez total diferença. 2024 está entre as piores secas da história, com o nível do rio sempre abaixo de 15 metros. Nesse mês de setembro, choveu somente 60% do esperado nas bacias do Negro e Solimões juntas. Esse déficit, essa falta de chuva, vai continuar se refletindo nos níveis dos rios agora em outubro. E vamos continuar observando os níveis dos rios diminuírem, como por exemplo na cidade de Manaus, que deve superar a cota de seca do ano passado, atingindo valores menores ainda que 12 metros e 70. Em 2023, até então mais crítico, chegou a 12 metros e 70 centímetros. Normalmente em anos de El Niño você tem uma drástica redução da precipitação durante a estação chuvosa, que normalmente se estende para a nossa região aqui, normalmente entre dezembro de um ano, abril, maio do ano seguinte. E aí você não tem uma cheia importante no ano seguinte.
não é só o El Niño. De acordo com o climatologista, outros eventos têm influenciado na seca. Quando o Atlântico Tropical Norte está muito aquecido, ele também contribui para a redução das chuvas na Amazônia. E o ano passado é o primeiro registro que a gente tem com dados concretos que o evento acontece simultaneamente a um evento El Niño. Então, o El Niño puxa as águas da Amazônia normalmente para cima do Oceano Pacífico. E o aquecimento tropical do Atlântico, no Atlântico Norte, que é mais ou menos na região do Mar do Caribe, entre o Golfo do México e a costa da África, aquelas águas ficam muito aquecidas e alimentam a temporada de furacões, que também ocorre no segundo semestre. Então ele puxa a água da Amazônia, tira a umidade da Amazônia, não deixa formar nossas nuvens aqui e leva essa umidade para o Mar do Caribe, fazendo com que os furacões fiquem bastante ativos, temporada de furacões muito ativa. Manaus decretou situação de emergência no dia 12 de setembro. Nessa quarta-feira, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou pelas redes sociais o decreto de situação de emergência que a capital passa a viver. E no dia 16 de setembro, a Prefeitura de Manaus deu início à primeira fase da Operação Estiagem 2024. O trabalho se concentra desde o rio Apuaú ao Tarumã-Mirim, para atender 43 comunidades da área rural. Barcos, balsas e lanchas dão apoio na ajuda humanitária. As águas são artérias que transportam vida. A estiagem deixa à mostra a fragilidade da população que depende do rio. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!